nome é Patrícia Coutinho, eu sou fonoaudióloga. Estou hoje aqui com vocês no Gota de Conhecimento do Comunicatea para falar um pouquinho sobre personalização e customização dos recursos de comunicação aumentativa e alternativa para as crianças com necessidades complexas de comunicação. Para muitas crianças, o fato de se comunicar pode ser um desafio. E nesse caso, a introdução de um sistema, de um recurso de CA é fundamental. E qual é o melhor recurso? O melhor recurso é justamente aquele recurso personalizado, que atenda às necessidades e interesses individuais da criança. É aquele recurso que vai garantir a autonomia da criança, permitindo que ela se comunique da forma que deseja, com quem deseja, o que deseja, em qualquer lugar. Para essa individualização, personalização também, ela ser funcional, ela ser efetiva, é importante avaliar as habilidades e necessidades comunicativas do usuário, cognitivas, motoras, visuais, sensoriais. E de preferência, se possível, com a participação da equipe multidisciplinar e sempre com a participação dos familiares ou responsáveis. Então, é importante para um sistema atender às necessidades de uma criança, traçar o seu perfil e conseguir responder no mínimo, e eu digo isso assim, porque pode vir outras questões, a depender da criança, as seguintes perguntas. Primeira pergunta: qual o melhor método ou estratégia de ensino para aquela criança? Para responder essa pergunta, é muito importante obter informações sobre o nível de linguagem do usuário, bem como a forma do processamento de linguagem. Importante avaliar se aquela criança é um processador analítico ou Gestalt. Importante avaliar as funções pragmáticas da criança, sua semântica, a sua habilidade de estruturar frases, sua compreensão do uso gramatical, formação de palavras e assim por diante. Todas essas informações, elas vão auxiliar na escolha do melhor método ou estratégia de ensino, além também de auxiliar na escolha do vocabulário do recurso. Temos alguns métodos e estratégias conhecidos, sendo os mais conhecidos e difundidos no Brasil. O POD, que é um método com uma organização pragmática do vocabulário. Temos uma estratégia muito conhecida, mas que não é método, que é o Core Words, através do qual escolhe-se palavras essenciais de alta frequência no nosso dia a dia, na organização do sistema. Temos o LAMP, que é um método feito exclusivamente para autistas e que tem como um dos princípios basilares o plano motor único e consistente. Só que em relação ao LAMP nós não temos aplicativos traduzidos em português, então o que a gente usa são os princípios na personalização e customização do sistema. Enfim, esses são mais utilizados, mas temos outros. Outra questão que precisa ser respondida é qual é a melhor forma de tecnologia, tipos de tecnologia para aquela criança. Nós temos baixa tecnologia. A baixa tecnologia são as pranchas, os livros, enfim, os materiais impressos. Temos média tecnologia, comunicadores com voz gravada, por exemplo. Aqui é um botão, a gente grava e sai a voz. É um exemplo de média, mas não robusto, obviamente. E aqui nós temos alta tecnologia, tablets, celulares, computadores. Então, faz parte desse processo escolher qual que é a tecnologia que a gente vai usar. Sendo que muitas vezes uma não exclui a outra. Eu posso ter um sistema de alta tecnologia impresso, que eu vou estar utilizando, afinal de contas, nem sempre, está carregado nosso tablet. E o importante que eu gostaria de ressaltar aqui, que nem sempre o de alta tecnologia, que é bastante atrativo, porque ele é prático, é a melhor
alternativa. A melhor alternativa é aquela que cumpre o perfil daquele usuário, né? Sendo importante também avaliar o ambiente desse usuário e sua condição econômica. Outro aspecto que a gente precisa enfrentar é qual é a forma de acesso daquele recurso. Nós temos usuários que podem ter dificuldades visuais e ou físicas, e esses aspectos podem interferir no acesso ao seu sistema, sendo importante para a definição da melhor forma a participação da equipe multidisciplinar. Como exemplo de acesso, a gente pode ter o apontar, o tocar, a varredura, o rastreio visual, a troca de figuras, a utilização de acionador também. Então, definindo o método, a tecnologia e a forma de acesso, eu vou para a etapa, quais são as estratégias de acesso? Qual vai ser o tempo do botão, no caso de alta tecnologia, do meu sistema? Ele vai esperar? Ele vai ser mais rápido? Qual vai ser o espaçamento da borda entre os botões? A depender de questões ou dificuldades motoras da criança. Qual o tamanho da minha grade? Vai ser maior? Vai ser menor? Eu vou utilizar cores? Ou vou utilizar apenas, né, a bordinha? Eu vou utilizar contraste? Eu vou usar oclusor, ponteira? Então, tudo isso vai fazer parte dessa avaliação. Outro aspecto importante é responder qual será o meu banco de dados, da onde eu vou tirar os símbolos que vão fazer parte do meu recurso. Tem inúmeros bancos de dados, né? Sendo o PCS e o Arasaki bastante utilizados. O Arasaki, ele é gratuito, mas a gente tem temos infinitas possibilidades. Em relação a esse tema, eu gostaria também de falar da importância, se possível, da criança participar. Porque o recurso é a voz dele. Então, ele escolher o recurso, os símbolos de preferência, é muito importante. E o mesmo acontece quando a gente está falando de alta tecnologia da voz. Se a voz vai ser uma voz gravada humana, se vai ser uma voz sintetizada. Se ele participar desse processo, pode ser bastante reforçador para aquela criança. E, finalmente, temos que responder qual vai ser o vocabulário para esse recurso. Qual vai ser o vocabulário que a gente vai introduzir para que aquele recurso seja robusto para aquela criança, para que aquele sistema, aquele recurso atenda às necessidades comunicativas daquela criança. Lembrando que a comunicação vai muito além de fazer pedidos, de realizar protestos, se comunicar, é poder falar sobre o tema, é realizar perguntas, fazer comentários, é participar ativamente da sociedade, trocar com os pares, interagir com todos ao seu redor. Em relação ao vocabulário, também outro aspecto importante e desafiador é que a sua customização e sua atualização tem que ser contínua e dinâmica. Porque as necessidades, interesses e habilidades de todos nós mudam constantemente. Para fechar, eu queria também dizer que esses são os aspectos iniciais, né? O perfil inicial que a gente traça da criança. Mas todo bom sistema é aquele sistema, recurso, que a gente avalia e reavalia periodicamente. Porque, como eu acabei de dizer, as necessidades, os interesses, o perfil daquela criança muda constantemente. Espero ter auxiliado um pouquinho sobre o tema, esclarecido alguns pontos, e eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Obrigada!